Oi, meu nome é Vitor e seja bem-vindo ao canal da Invista SA. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois investimentos de renda fixa que eu julgo viáveis para o pequeno investidor, os CDBs e os fundos de investimento de renda fixa. No vídeo passado eu falei sobre o Tesouro Direto, que é outro investimento de renda fixa que eu julgo muito interessante. Você que não viu, vou deixar o link na descrição e no card, clica lá e vê. Vou recapitular alguns pontos que eu julgo importantes antes de falar efetivamente dos investimentos. A renda fixa são aqueles investimentos que quando você começa a investir já sabe qual vai ser sua rentabilidade e em alguns casos você sabe o prazo desse investimento. E por isso, por ter essa menor incerteza sobre o seu investimento, os investimentos de renda fixa tendem a ter um risco menor. Os investimentos de renda fixa vão dar a rentabilidade bruta deles. E por isso você vai ter que tirar as taxas, os impostos e a inflação, que é a diminuição do seu poder de compra, para você saber qual que vai ser o seu ganho real com esse investimento. E o imposto é cobrado em cima do tempo do seu investimento e em cima do ganho, que é quanto a mais que você ganhou em relação ao quanto você investiu. Essa aqui é a tabela do imposto nos investimentos de renda fixa. E ela funciona assim: se você tem 180 dias com o investimento, a tributação em cima do seu ganho vai ser de 22,5%. E assim sucessivamente, são com as datas e com as alíquotas da tabela mostrada. Então vamos falar dos CDBs. Bom, CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E você, nessa aplicação de dinheiro, vai estar basicamente emprestando dinheiro para o banco para ele poder financiar as atividades dele e ele vai te devolver esse dinheiro que você emprestou com juros que vai o contratado no início da aplicação. O risco dos CDBs é, na maioria das vezes, somente de default, que é o do banco que você vai estar emprestando dinheiro, não poder te devolver esse dinheiro que você emprestou, seja por ele ter quebrado, por exemplo. Para segurar o pequeno investidor, a maioria dos CDBs é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, em que se o seu investimento for de até R$250 mil, ele consegue restituir o valor que você perdeu pelo banco não poder ter te pagado. Esse valor é por instituição financeira e limitado a R$1 milhão durante 4 anos por CPF. Por isso, sempre que você for investir em escolher o CDB, é bom você ver se ele é garantido pelo FGC. É bom você ter em mente que o FGC não tem um patrimônio infinito para pagar todos os investimentos que ele cobre, porque ele só cobre 2,31% de tudo que ele promete cobrir. Então, se ocorrer uma quebra generalizada de bancos com CDBs e poupanças e o FGC ter que tentar cobrir todos eles, você pode acabar não recebendo o valor que você tem segurado. Então, é uma via de duas mãos de risco e segurança que você tem que ter em mente ao investir nos CDBs. Agora vamos falar da rentabilidade dos CDBs. Eles, por terem um risco maior do que os tesouros diretos, eles tendem a ter uma rentabilidade maior na maioria dos casos. E os CDBs podem ter 3 tipos de taxas de rentabilidade, assim como o tesouro. Tendo o pré-fixado, que é só uma taxa em percentual pré-acordada na hora do investimento. Os CDBs que têm uma taxa de retorno do CDI, que é uma taxa de juros parecida com a Selic, mas que é das negociações que os bancos fazem entre si. O CDI tende a ter um valor bem parecido com a Selic na maioria das vezes. A diferença é que os CDBs podem dar mais ou menos que o CDI, dependendo do seu risco. Por exemplo, um banco mais arriscado, que começou agora, ele provavelmente vai te dar mais que 100% do CDI. Uma taxa como 130% de CDI, 140% de CDI. Agora, um banco com risco médio, ele vai te dar mais ou menos de rentabilidade, uns 100% do CDI, 110%, 95%. Os bancos mais sólidos e menos arriscados vão te dar um valor inferior a 100% do CDI, mais ou menos 80%, 90%, dependendo de cada caso. E assim como tem o tesouro IPCA+, que é aquele tesouro que dá a inflação, mais uma taxa, também tem os CDIs pós-fixados, que vão dar o CDI mais uma taxa em porcentagem já acordada. Então aqui a gente entra no ponto que eu falei no começo do vídeo da rentabilidade bruta e que é bem parecida com os do tesouro. Você tem que tirar os impostos e a inflação desses investimentos para você saber qual que vai ser sua rentabilidade líquida e real. Só que nos CDBs, diferente dos títulos públicos, não tem a taxa da B3 de 0,25% ao ano. E lembrando que o CDI é uma taxa variável, então pode ter momentos em que você vai ganhar mais e ter momentos que você vai ganhar menos, dependendo de quanto que vai estar essa taxa. Além disso, tem outro ponto que você tem que ter em mente ao você estar investindo nos CDBs, que é que muito provavelmente você vai estar correndo um risco maior pela rentabilidade que você vai estar contratando. Isso porque os CDBs vão ser negociados pelas corretoras. Eu vou falar especificamente de corretoras em um outro vídeo, mas a corretora é basicamente uma plataforma que vai estar te disponibilizando o investimento no CDB. E o que acontece é que o banco, por exemplo, vai falar assim: esse meu CDB é de 150% de CDI. E a corretora, na hora de te passar esse valor, ela vai, por exemplo, pegar uma taxa chamada de spread
para ela desse ganho. Então, esse investimento de 150% do CDI vai chegar para você de, na verdade, 140% do CDI, por exemplo. Ou seja, você vai estar tendo um retorno de 140% do CDI, correndo um risco de um CDB de 150%. É um ponto chato de se pensar, mas presente. Em relação à liquidez dos CDBs, tem aquele que você pode ter a liquidez diária, solicitando resgate, recebendo um dia depois, ou seja, D+1. E tem aquele que você só vai poder resgatar no final do período do seu investimento. E também tem os casos com prazo de carência, em que você só pode começar a resgatar o seu dinheiro a partir de um prazo depois de investido. Na minha opinião, não vale a pena você investir em CDBs em que você resgata só no vencimento ou com prazo de carência muito alto. Mesmo que você esteja investindo para o longo prazo, o dinheiro ainda é seu e você pode precisar resgatar ele por alguma razão. Além daquela tabela do imposto que eu falei no começo, nos CDBs tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, em que caso você invista e resgate o seu dinheiro antes de 30 dias, você vai pagar uma alíquota a mais sobre o ganho, que é essa aí demonstrada na imagem e que vai diminuindo a cada dia que se passa desse investimento. Então, sobre os CDBs, é basicamente isso. Agora eu vou falar sobre os fundos de investimento de renda fixa. Os fundos são basicamente aplicações de dinheiro em que você vai estar emprestando seu dinheiro para alguém administrar ele e tentar rentabilizar da melhor maneira possível. Esse alguém muitas vezes são instituições financeiras que contratam especialistas para poder fazer essa gestão do seu dinheiro. Só que tem alguns pontos que tornam, na minha opinião, os fundos de investimento de renda fixa más aplicações. Primeiro ponto, esses investimentos muitas vezes vão estar investindo em aplicações que você mesmo poderia fazer como pessoa física, como por exemplo o Tesouro Direto e os CDBs em si. E por isso, ao invés de você deixar o seu dinheiro na mão de alguém para administrar, seria melhor você escolher o investimento que você prefere em relação ao seu objetivo e o risco que você quer tomar. Segundo ponto, além de investir em locais que você também poderia investir, eles vão cobrar taxas para poder fazer essa gestão do seu dinheiro. Assim, além dos impostos e da inflação que você vai ter que tirar para saber qual que vai ser a sua rentabilidade real, você também vai ter que tirar as taxas de administração ou de performance, dependendo do que o fundo tem, o que vai fazer com que a sua rentabilidade fique menor. Terceiro ponto, eles não têm o FGC para te segurar. Entretanto, eles investem em diferentes aplicações para tentar mitigar o risco. Com esses 3 pontos, na minha opinião, é melhor você tirar um tempinho e analisar diferentes aplicações para você entender qual que é o seu objetivo e qual que é o risco que você vai querer tomar e aplicar por você mesmo ao invés de investir em um fundo. Mas você que decide qual que é a sua melhor aplicação. Caso você ache que é um fundo, invista no fundo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu vou repassar aqui quais são os pontos mais importantes acerca dos CDBs. Primeiro, o risco e o retorno de cada CDB vai variar de acordo com o risco da instituição que você vai estar emprestando seu dinheiro. 2. Os investimentos de CDBs são segurados pelo FGC, mas pode acontecer um déficit com o patrimônio do FGC e ele não poder te pagar caso o banco que você esteja investindo quebre. 3. Sempre tire a inflação e os impostos para você saber qual vai ser o seu ganho líquido e real com os CDBs. 4. A liquidez dos CDBs podem ser altas ou baixas, então analise isso antes de escolher qualquer investimento. 5. O imposto é cobrado sobre o ganho e sobre o tempo que você está com esse investimento. E agora eu vou repassar os pontos dos fundos de investimento de renda fixa. 1. Eles, na maioria das vezes, investem aonde você poderia investir por si próprio. 2. Como você vai estar delegando seu dinheiro para um gestor, ele vai cobrar uma taxa para poder administrar esse seu dinheiro. 3. Por cobrar essas taxas, a sua rentabilidade real e líquida pode ser menor do que em um outro investimento por si próprio, como os títulos públicos ou CDBs. Espero que vocês tenham entendido sobre os CDBs e os fundos de investimento de renda fixa. Para acabar essa classe dos investimentos de renda fixa, no próximo vídeo eu vou falar sobre a poupança e por que a maioria dos investidores consideram ela como um mau investimento. Além disso, vou fazer um vídeo explicando na prática como você pode investir nos tesouros diretos, CDBs e nos fundos de investimento de renda fixa. Então se inscreva no canal para não perder esses vídeos. Curta se gostou, siga-nos no Instagram e no Facebook e compartilhe o vídeo para amigos e familiares para que eles também possam aprender. Obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo e tchau!